assunto agora é Roger Guedes. Já está na nossa tela com a camisa do Corinthians, último time que ele defendeu no Brasil, com o escudo do Flamengo, porque o Flamengo pensa em Roger Guedes para 2025. E temos na nossa tela alguns números. Já realizou o sonho? Porque quando ele estava no Corinthians ele disse, lembra? Que ele tinha o sonho de jogar no mundo árabe e tal. Será que é hora de voltar? Números de Roger Guedes pelo Al Rayyan do Catar. Na temporada 23-24, 28 jogos, 23 gols e 4 assistências. Espetaculares os números. Com 92,2 a média para participar em gol de minutos. Chegou chegando. Chegou chegando, né, prof? Opa. 24-25, 21 jogos, 11 gols, 1 assistência e 150 minutos para participar de gol. 28 anos. O corintiano sonha com a volta do Roger Guedes e agora o rubro-negro pode tê-lo, de repente, no ano que vem, prof. É ótimo para qualquer clube, para onde ele for. Grande reforço. Não o rubro-negro do Rayyan, onde ele já está, que eu estou vendo ali, ó. É, também rubro-negro. Rubro-negro carioca. Grande reforço e é só no caso do Flamengo eu fico pensando na quantidade de jogadores de lado que o Flamengo tem, né? Não sei se isso entraria numa reestruturação ali. Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo. Vejo Cebolinha. o Roger como jogador de lado, não. Mas ele Vejo ele hoje como um atacante central. Então, aí eu vejo ele nem como uma coisa nem outra, eu vejo ele como um jogador mais por uma dupla. Então, Se o Flamengo fosse jogar com o sistema que teve com o Dorival, Pedro mais Gabigol, fosse ficar com, sei lá, Roger Guedes e Gabigol, ou Pedro, considerando que o Pedro vai voltar no meio da temporada que vem, Pedro mais Roger, aí eu acho que casa bem. Agora, ele como centroavante com 2 pontas, ou ele como um ponta com um centroavante, eu não sei se é exatamente assim que ele se encaixa melhor. Mas E já o professor, eu concordo com o professor. Vários jogos que eu lembro dele no Corinthians, ele caindo pela ponta, fechando para o meio. E ele no meio no Corinthians não rendia a mesma coisa, né? O cara que carrega muito a bola, não é um cara de ficar preso ali no meio como centroavantão, a moda antiga, não é, professor? Ele tem mais a característica dos que já estão lá. O que é ótimo para o Flamengo, mas... Nessa jogada específica ele está de centroavante esperando ali. Você viu? Então, mas não era muito a dele, né? Mas é um jogador tecnicamente, é nível Flamengo, né? É nível das contratações que o Flamengo vem trazendo. Até me surpreendi com os 28 anos, o tempo passa. Na minha cabeça ele tinha menos, mas claro, já faz 2 que saiu. Então, mas é um nome... Já faz 2 anos que saiu. De peso, viu? Nome de peso. Diga, Bira. Eu acho que ele tem que ver com o Felipe Luiz, porque agora o Felipe Luiz vai assumir o clube para a temporada que vem. Então tem todo o planejamento, ele monta o time do jeito que ele imagina. E se ele consegue imaginar um uso legal. Acho que o Roger Guedes, como capacidade técnica, como talento, é um jogador do nível do Flamengo, é um jogador que acrescenta. Agora tem que ver se dentro do planejamento de time que o Felipe Luiz tem na cabeça... ele se encaixa, porque, assim, de fato, ele não é ponta e ele também não é centroavante. Acho que ele é um jogador que joga bem como um segundo atacante, que já cai um pouco para o lado, mas fecha para o meio. Ele não é um jogador que vai chegar e ir para a linha de fundo cruzar. Ele não é um jogador com essa característica, por exemplo, não é o ponta que faz isso. Então, se o Felipe Luiz falar, não, eu estou pensando em ter essa alternativa de jogo, estou pensando em montar o time assim, estou pensando em também já ter uma preparação, um time para jogar com dupla quando o Pedro voltar, por exemplo. Agora, pensando no Roger Guedes como o centroavante, que o Flamengo agora está sem ali, considerando que o Gabigol saiu, e o Pedro, deve sair, né? Sei lá, e o Pedro está machucado ainda vai demorar um pouco para voltar. Aí eu acho que o Roger Guedes não é esse centroavante. Agora, que é um jogador que tem talento para estar no Flamengo, ele tem. É um jogador que, se você souber usar, ele vai entregar muita coisa ao Flamengo. E tem uma outra questãozinha do Felipe Luiz ali, né? O Roger Guedes melhorou isso, mas não é o jogador que dá aquele... É o campeão do combate, né? Sem bola. Né? Lembra que ele tinha muito atrito com o Vitor Pereira. Então, e o Felipe Luiz está dando Ele melhorou com o próprio Vitor Pereira. Não, ele melhorou. Eu até falei, ele melhorou. Mas, assim, o Felipe Luiz, que está dando pinta de ser um simeonista, né? Isso é uma coisa que ele vai querer bastante. Talvez o Felipe Luiz queira ter até uma conversa com o Roger Guedes, se a coisa avançar, para deixar claro que tipo de coisa que ele imagina. Que é o tipo de conversa que o Roger Guedes não gosta de ouvir. Né? Jogo que o Felipe Luiz ficar com 10 homens é o candidataço a ser sacado ali, como foi sacado o Gabigol aquele dia na Neoquímica.
Então tem essa coisa. Depende, se cai um espírito de Arthur Jorge ali, ele não tira. Ou você cai, você Manda baixa. o cara volta para ajudar e quando a gente tiver a bola, você vai lá e... O ideal, mas o Arthur Jorge fez isso porque tinha um espírito de Luiz Henrique que teria que baixar no Roger Guedes, né? É uma boa questão. Você, pelo jeito, você tem uma visão diferente do Roger Guedes, é isso? Você acha que ele é mais centroavante? Não exatamente centroavante. Eu concordo com o Bira, que eu entendo o Roger Guedes jogando por dentro com alguém de referência, ele vindo um pouquinho mais por trás ali. Eu entendo também que o time do Flamengo vai necessariamente passar por algumas transformações. Então, assim, já acabou a era Gabigol. Eu acho que está perto de acabar a era Arrascaeta, por exemplo. O Arrascaeta é um jogador que não tem conseguido entregar fisicamente o que ele já entregou um dia. Está muito nítido. A gente fala pouco dele, porque quando ele consegue jogar, ele joga bem. Ele é um jogador indiscutivelmente muito talentoso. Só que ele dificilmente joga 90 minutos e dificilmente encaixa uma sequência de partidas. Então, para você montar um Flamengo pensando que vai ter o Arrascaeta como referência durante a temporada inteira, eu acho hoje pouco produtivo, porque você não tem. Mais uma vez ele está fora agora, passando por mais uma tentativa de recuperação cirúrgica e tal, etc. Mas há quanto tempo a gente ouve falar do Arrascaeta que não consegue jogar? Então talvez seja um redesenho do time, se vier mesmo o Roger Guedes. Eu acho que está muito no início ainda essa nova gestão, ainda está se definindo de fato, né, como é que vai ser essa coordenação do futebol, essa organização da parte administrativa técnica, né? Mas o Roger Guedes é um jogador, uma contratação, não um jogador, uma contratação um pouco diferente do perfil que o Flamengo vinha fazendo. Já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada. Se você pegar as contratações recentes do Flamengo, Gonçalo Plata, jovem. O Alcaraz, jovem. Ano passado, o Luiz Araújo, mais jovem. O Michael que não. Mas o Michael vem dentro de um contexto de ex-jogador do Flamengo que volta já conhecendo o ambiente. O Roger Guedes chega, imagino eu, com uma característica de tentar se aproximar ao que representava o Gabigol dentro do elenco. Vamos ver se encaixa. E a questão toda é, quando voltar o Pedro? Pedro volta provavelmente no meio do ano, segundo semestre, vamos colocar assim, jogar para o segundo semestre. Quando voltar o Pedro, há um encaixe? Aí é um trabalho que lá na frente o Felipe Luiz, imagino que continuará sendo o Felipe Luiz o técnico do Flamengo, ou quem quer que esteja no cargo àquela altura, vai ter que trabalhar. Mas para ali na frente, janeiro, quando começar a temporada, o Flamengo vai precisar ter alguém de área. E eu acho que se encaixaria nisso o Roger Guedes. Você pegando até o perfil etário do Roger Guedes, ele não é o perfil que o Flamengo vinha contratando, quando você mencionou o Plata ou o Alcaraz, mas é um perfil de jogador que deu muito certo no Flamengo numa leva um pouquinho anterior a essa. A leva que cria esse Flamengo supercampeão é muito com base em jogadores já rodados e com um potencial de revenda muito mais baixo. O Gabigol, por exemplo, que estava vindo da Europa, o potencial de revenda do Gabigol para a Europa de novo, uma nova ida, era muito menor. Mas ele era bem mais jovem, né? Não, mas Arrascaeta... e daí, o retorno técnico. Exatamente. Everton Ribeiro, se a gente for... Felipe Luiz, Rafinha, já veteranos, entendeu? O Flamengo se deu muito bem contratando esse tipo de jogador claramente bom, e o Flamengo está contratando pelo retorno que ele te dá. Não porque ele vai tentar pensar no investimento para revender no futuro, né? É o retorno técnico, né? Eu acho que ele tem tudo para jogar. E agora a questão toda seria, a partir do momento da volta do Pedro, teria que encaixar ali. Mas, tecnicamente, é um jogador que ele se encaixa em diferentes situações também. Não precisa só ser o cara de referência no ataque. Ele pode sair vindo da esquerda para dentro. Não é exatamente aquele ponta de velocidade, mas ele faz taticamente outras funções. Lembra, só para quem não acompanhava muito o Roger Guedes, no Corinthians, por exemplo, o melhor momento do Yuri Alberto até o atual... Foi com ele. Foi com ele, quando era dupla de ataque também. Sim. Né? Porque daí um ajudava a desafogar um pouco o outro e os dois funcionavam muito bem juntos. Acabava que o Roger brilhava mais do que o Yuri naquela época. Sim, mas o Yuri fez muito gol. Foi até o momento em que o Corinthians se vê incentivado a negociar com o Zenit lá para ficar de qualquer forma com o Yuri. Teve uma questão também, você lembrou bem, com o Vitor Pereira tinha aquela questão do Roger Guedes ajudar na marcação, na recomposição. Ou não ajudar no caso, né? O técnico queria que ele ajudasse mais.
Mas também não teve uma questão em relação ao posicionamento dele? Não foi com o Vitor Pereira? Queria que ele jogasse, eu não lembro se queria que ele jogasse na esquerda. Ele tinha essa questão de vir da esquerda para dentro. E aí, justamente, a questão, ele não conseguia ajudar no sem a bola. Então, nesse momento, havia a cobrança do Vitor para que ele voltasse. Uma coisa a outra. Quem joga do lado do campo tem que recompor. Não tem jeito. No momento sem a bola, tem que dar mais. Então, quando ele sai da esquerda, passa a jogar mais por dentro, junto com o Yuri, mais próximo ali, não é dele a responsabilidade de bloquear aquele lado ali. Então, ele fica mais à vontade. É um papel que ele fazia muito parecido com o que o Memphis faz hoje no Corinthians, né? Por dentro, junto com o Yuri. Embora ele não seja o cara que vai para o fundo, como ponta de fundo, na escalação, ele ocupará o lugar de alguém assim. Para ele jogar, não haverá aquela pessoa daquele lado. Então, é uma questão para o Felipe Luiz. Eu acho que é uma questão para o time, é uma questão para o elenco também. O que é que o Flamengo quer para o seu elenco? Você está pensando que é o cara para repor o Gabigol? Eu acho que não é. Eu acho que a gente vai entrar numa falsa questão. Eu acho que ainda continua precisando de um cara lá, até o Pedro voltar. E mesmo quando o Pedro voltar, não vai ficar só com o Pedro. Eu acho que precisa de mais um ainda. Então, aí tem uma questão de priorizar. O que você quer pelo elenco? Porque o Carlinhos para o mostrou elenco. que não é um jogador não dá para contar com o Carlinhos. Não dá para contar, não está nesse nível. E eu acho que com a característica do Roger Guedes, tem já jogador no elenco. Tem jogador para lado. Nação Rubro-Negra, é informação urgente. BAP, novo presidente do Flamengo, tem atacante Roger Guedes como prioridade na temporada 2025. O atual presidente do clube, o BAP, quer a contratação do atacante e já sentou com o técnico Felipe Luiz para conversar sobre essa possível chegada. O Roger Guedes chegaria para ser o substituto ideal de Gabriel Barbosa, o Gabigol, baita jogador, muito bom de bola, gosto muito dele, joga como ponta, joga como falso 9, é um cara que tem a cara do Flamengo, aquele cara aguerrido. Então assim, para mim, o Roger Guedes é o substituto ideal de Gabriel Barbosa, o Gabigol, eu tenho certeza, Felipe Luiz fazendo um esquema tático, favorecendo o Roger Guedes, ele vai fazer muito gols, né? Vai fazer muito gol com a camisa do Flamengo. É um cara assim, muito bom, top de linha. Desde já eu quero saber de vocês, é uma boa? Seria uma contratação histórica, o Flamengo fechando, né, com o Roger Guedes? Chega para ser titular, chega para ser reserva. O que vocês acham, nação? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu quero saber uma coisa, quem aprova a contratação do atacante Roger Guedes? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse assunto. E outro detalhe, não para só no Roger Guedes. Há uma imensa expectativa de que o argentino Matias Vargas possa desembarcar no Rio de Janeiro para jogar no Mengão. O jogador está jogando no antigo clube do Oscar, o Xangai Port da China. Então assim, outros vídeos. Então assim, depois eu vou trazer outro vídeo aqui com mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Então é isso, nação rubro-negra. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!